Então, depois desse caso, houve o imbecil coletivo, que foi um escândalo ainda maior. Não é isso? Vamos dizer, se você coletar o que disseram na época, né, tipo Emir Sader, Muniz Sodré, Paulo Roberto Pires, um monte de gente, né? É tudo nesse mesmo tom. Ah, ele não tem, a educação dele é deficiente, porque não tive a educação igual a deles. Quer dizer, eles acham que a educação deles é boa e pode servir de medida da educação dos outros. Ora, se é assim, meu filho, por que eu tive que introduzir no mercado brasileiro centenas de livros da mais alta importância que vocês ignoravam no todo e nos detalhes? Hã? Não são só livros conservadores. Livros conservadores, eu mostrei o que vocês tinham feito no Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Tinha 120 autores, professores universitários, mostrando, portanto, o consenso, a área de conhecimento que isso abrangia. Ora, quem se mete a ser autor de um dicionário de uma matéria está se apresentando em público como um especialista, um conhecedor da matéria. Se o sujeito faz um dicionário de inglês, supõe-se que ele conhece a língua inglesa. Isso dá a ele imediatamente a autoridade de conhecedor da língua inglesa. Então, os 120 autores eram conhecedores, autoridades, conhecedores do pensamento da direita no mundo. Leia um artigo que eu escrevi, tudo que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo. Paródia do livro Tudo que você queria saber sobre sexo. Você vai ver que quase todos os autores conservadores do mundo estão ausentes. E eles pegaram só peixe pequeno, ou tipo notório demais que não dá para esconder, como Ortega y Gasset, por exemplo. Né? Que não era bem um conservador, não era bem um homem da direita. Também a presença do Ortega y Gasset ali já era estranha, porque Ortega y Gasset foi eleito deputado por uma coligação de esquerda encabeçada por Garcia Lorca, que é um ídolo dos comunistas. Como é que o cara pode ser da direita? Hã? Mas eles achavam que é da direita. Sei lá por quê. Hã? Porque conhece o Ortega y Gasset, não de tê-lo lido, mas de ouvir o que outros comunistas disseram a respeito dele. Veja, quando jovem eu li toda a obra do Ortega y Gasset inteirinha, tudo o que havia para ler. Faltavam 2 volumes que depois saíram na edição seguinte. E li o que se escrevia a respeito dele. E fiquei muitíssimo espantado sobre como o pessoal comunista mentia a respeito dele. Pessoas de altíssima reputação, como Arnold Hauser, o historiador da arte, por exemplo, ou no Brasil, o Alceu Moroso Lima, era tudo mentira. Eu falei, mas como é possível acontecer isto? O cara diz uma coisa, eles dizem outra completamente diferente e colocam na boca dele. Por que eles fazem isso? Daí que eu comecei de longe assim, a vislumbrar o que é a mente de esquerdista. Mente esquerdista é porca, na essência. Por isso mesmo, eu posso dizer ao João Pereira Coutinho, ele escreve um artigo, até ele não fala muito mal de mim, mas ele diz o seguinte, ele diz que um verdadeiro intelectual conservador discute com os comunistas apenas para provar que eles estão errados, jamais os atacando, né? Jamais mostrando que são criminosos, etc. Ele cita como exemplo o Roger Scruton. Bom, o João Pereira Coutinho pode querer ser o intelectual conservador educadinho quando ele crescer. Eu já fui isso e tenho muita vergonha de ter sido. Quando eu era pequenininho, eu era isso, que ele quer ser quando ele crescer. Por quê? Não há nada mais imoral do que o intelectual conservador se reunir com intelectuais comunistas e ficar ali trocando beijinhos enquanto os comunistas continuam matando, roubando, torturando, etc. E criando a maior tirania, a tirania mais sangrenta que já existiu na história humana. Superior de Átila, o Uno, Júlio César, todo mundo, né? Superior de Hitler, no fim das contas. Como é que você vai achar que esse cara é uma conversa teórica? Veja, no mundo burguês, teoria e prática são coisas diferentes. Aqui tem a teoria, ali tem a aplicação na prática. Mas no mundo marxista não é assim. A teoria é um momento da praxis. E a praxis é a ação política para a conquista e manutenção do poder. Como é que se faz isso? Sobretudo matando. Matando inclusive o comunista. Ninguém matou mais comunista do que os comunistas. Então é uma atividade assassina, eminentemente assassina, na qual existe um elemento de teoria que articula e dá uma espécie de cola intelectual para aquilo. Dá um simulacro de coerência. Na verdade, não existe coerência alguma, porque o marxismo troca de pele
todo mês, por assim dizer. Ele começa dizendo que a luta de classe determina tudo e termina falando que a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. Quer dizer, termina falando o contrário do que dizia no começo, mas continua se chamando de marxismo, né? Isso é como o sujeito começar a se declarar de espírita, repetindo Allan Kardec e terminando a conclusão que os espíritos não existem de maneira alguma. É mais ou menos a mesma coisa. Então, pessoas educadas dentro dessa atmosfera são monstrinhos, são pessoas moral e intelectualmente disformes. Esta educação que eles dão para os outros é que eles querem que sirva de modelo para mim. Você sabe quando eu aceitaria um diploma assinado por vocês? Mas nunca na minha porca vida. Me oferece um para você ver o que eu mando. Quem gosta disso é o Lula. Lula, que é semi-analfabeto, ainda é semi-analfabeto até hoje. Ele acha lindo receber diploma de doutor honoris causa. Oferece um para mim para ver onde eu mando enfiar isso. Porque isso é uma desonra. Aceitar um diploma assinado por esse cara seria uma desonra para mim. Eu talvez possa aceitá-los como meus alunos se eles forem bonzinhos.